Prezados cursistas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Eu sou o professor Marcos Caldeira e, como de costume, recomendo que vocês, em nossas aulas, estejam sempre preparados com papel e caneta para, quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Esta é a disciplina Cultura e Mudança Organizacional do curso de pós-graduação em Gestão Pública do Instituto Federal do Norte de Minas. Lembrem-se que, além de assistir a essa videoaula quantas vezes vocês desejarem, é muito importante estudar com dedicação o conteúdo do livro didático e também realizar as atividades disponíveis na sala virtual. O conteúdo da disciplina é composto pelas seguintes unidades. Unidade 1, Cultura Brasileira e Organizacional. E a unidade 2, Mudança e Complexidade Organizacional. Nessa segunda e última videoaula, trabalharemos a unidade 2 da disciplina. A compreensão mais profunda dos processos de mudança técnica e cultural não pode prescindir de uma arquitetura de pensamento capaz de capturar a complexidade desses fenômenos. Preparado para mais esse desafio? Vamos começar? A mudança da organização, assim entendida, é a perspectiva que associa mais intensamente a mudança à dimensão estratégica da organização. Sua contextualização no campo da gestão das organizações admite duas diferentes perspectivas de análise, a da rotina e a da mudança. Assim, a gestão como um processo de mudança pode ser conceitualmente diferenciada, complementa a gestão em sua expressão de aperfeiçoamento da rotina. Em uma organização pública, essas duas dimensões de gestão podem ser exemplificadas nos termos que são apresentados a seguir. Observem o esquema. Dimensões da gestão, rotina e mudança organizacional. A gestão baseada na rotina, que são as atividades sistemáticas de gestão na área de pessoal, tais como remuneração, registros funcionais, expedição de documentos, entre outros. Além disso, a gestão baseada na mudança, que são as ações gerenciais tendentes à realização de um diagnóstico de necessidades prioritárias, por exemplo, na área da saúde e a subsequente elaboração de uma política pública. Essas perspectivas de análise da mudança nos remete para o que denominamos de sistema de gestão da organização. O sistema de gestão é uma das expressões características de uma organização, resultando da interação de múltiplos aspectos. Esses sistemas são complexos e, em face de sua inerente interação com os demais elementos do campo, podem apresentar diferentes graus de dinamismo. As organizações públicas são um caso particular desses ciclos de transformação, reconhecendo-se nelas tanto processos de inovação, rupturas que alcançam as premissas e alteram a substância do sistema de gestão da organização. Em termos explicativos, as dimensões da aprendizagem organizacional podem ser percebidas no processo de avaliação de desempenho de servidores públicos. Os esforços empreendidos pela administração, orientados para o aperfeiçoamento dos instrumentos e sistemas de avaliação de desempenho, que avançam de um modelo básico em formulários físicos para um sistema informatizado e dotados de critérios mais objetivos, são um exemplo de melhoria geradora de aprendizagem em circuitos simples. Isso porque o modelo se aperfeiçoa em termos de forma, mas baseado nos mesmos pressupostos: objetividade, racionalidade, meritocracia, punição do servidor, entre outros aspectos. O processo de mudança, em suma, precisa ser tomado segundo uma perspectiva sistemática. Como premissas fundamentais, temos o que é apresentado a seguir. Observem o esquema. O processo de mudança e suas perspectivas do ponto de vista sistemático.
A gestão do processo de mudança é contingencial e emergente. Não possui uma fórmula única e previamente validada. A compreensão do contexto e descrição da situação complexa de análise é um pré-requisito essencial para o planejamento da estratégia de mudança organizacional. E ainda, a abordagem do pensamento sistêmico, sobretudo a linguagem sistêmica, constitui um elemento fundamental do processo de compreensão do fenômeno da mudança. Diante de todos esses pontos, podemos afirmar que a mudança é fundamentalmente um processo de aprendizagem. Portanto, os resultados positivos de um processo de mudança tendem a ser proporcionais à amplitude da compreensão do fenômeno, o que se dá pela explicitação das suas categorias centrais, ou seja, as suas variáveis, e também as relações, ou seja, a perspectiva sistemática. Outro aspecto a destacar na condução do processo de mudança é o papel dos atores organizacionais, no qual ganha destaque a necessidade de amplo envolvimento dos agentes de organização nos processos de mudança. A mudança constitui um fenômeno inerente à organização e se manifesta sob diferentes formas, desde os esforços adaptativos de qualquer ordem e intensidade, inovações gerenciais e de estrutura, até transformações mais radicais que alcançam aspectos substanciais do comportamento das pessoas na organização. O processo de transformação organizacional, a partir da perspectiva humana, considera que o objetivo da mudança é trazer satisfação e harmonia ao ambiente de trabalho, tanto como fatores de realização e progresso pessoais, como causadores de eficiência. O agente de mudança nesse contexto é a pessoa detentora de competências que permite a intervenção no nível do grupo, além de ser conhecedora da gestão de recursos humanos na organização contemporânea. A mudança, em suma, pode ser percebida como um processo de aprendizagem das pessoas em suas relações de interação mútua, que se projeta no que se define como uma organização. Como processo, implica em assumir os fatores que serão apresentados a seguir. Observem. A mudança como um processo de aprendizagem. O imperativo do amplo envolvimento das pessoas, a obtenção de resultados mais substanciais, principalmente no médio e longo prazos, período de maturação e assimilação. E ainda, a possibilidade de desvios em relação à trajetória inicial estabelecida, entre outros aspectos. O fato de reconhecermos uma organização pública como uma estrutura sistemática implica em admitir a mudança como um fenômeno a ela inerente e como condição de sobrevivência, inclusive. É preciso reconhecer que a mudança nas organizações é um processo contínuo que ocorre a todo momento. São diversas as expressões dos fenômenos mais visíveis de mudança no setor público. Dentre as possibilidades, podemos destacar as reformas, tanto as administrativas, previdenciárias, tributária, etc. As alterações na legislação afetam a gestão de pessoas. A introdução de tecnologias gerenciais que modificam a organização. E, por último, os objetivos e critérios de avaliação do trabalho no âmbito de um poder ou um órgão público em particular. Todos esses vetores de mudança são de amplitude geral, mas impactam de diferentes formas em contextos distintos. Entre as diferentes formas de perceber o processo de mudança organizacional, em sua expressão mais substantiva, está aquela que enfoca a mudança organizacional como um processo de transposição de objetos culturais, reconhecidas as diferenças entre os contextos de origem e destino desse conteúdo transplantado. O fenômeno de importação de tecnologias gerenciais, que não pode ser compreendido senão de forma contextualizada no processo histórico de formação da sociedade brasileira, explicita um comportamento determinado por diferentes traços da cultura nacional. Observem o que segue. O fenômeno de aquisição tecnológica
os traços da cultura nacional. Quais são eles? O personalismo, a ambiguidade, de onde deriva o jeitinho brasileiro, a distância do poder, a plasticidade e ainda o formalismo. Vimos que o processo de adoção de tecnologias gerenciais por empresas é inevitável nos tempos atuais. Mas como trabalhar essa incógnita de benefício? Como resposta, os autores sugerem o que denominam de antropofagia organizacional, como uma metodologia para a adaptação criativa. Segundo os autores, a antropofagia organizacional é uma prática despreconceituosa e consciente de garantir a adoção apropriada de tecnologia administrativa estrangeira que carregue conhecimentos úteis a países emergentes. Para tanto, os autores propõem 5 passos essenciais do método antropofágico com vistas à promoção da adaptação criativa. Observem quais são eles. Identificar os pressupostos. Testar a validade e filtrar os pressupostos. Inserir especificidades locais. Reconstruir o modelo e ainda testar e implantar o modelo. Esse sentido, dado a antropofagia, sugere de fato algo que parece estar ausente na transposição de conceitos gerenciais. A identificação dos pressupostos que conformam o modelo gerencial, especialmente nos processos cuja diversidade não se limita aos padrões culturais nacionais, mas a distinção marcante entre os setores, como é o caso da administração pública. Vale a pena esclarecer que a simples transposição de tecnologia gerencial pode levar a equívocos e distorções quando se trata da administração pública e de seu compromisso com o bem-estar social. Nem sempre o ideário da gestão privada se aplica ao governo. Muitos analistas ainda defendem a neutralidade das tecnologias gerenciais, esquecendo de considerar as diferenças entre a administração pública e a administração privada. Sendo assim, nem aspectos da nova administração pública, nem conceitos e tecnologias gerenciais que nelas se sustentam, podem ser transpostos diretamente e tomados como um conteúdo principal de um processo de transformação gerencial no setor público, sem que se reconheça o estágio de desenvolvimento das sociedades que caracterizam ambos os contextos. Também alinhados com o impacto dos contrastes entre os contextos do processo de transposição de conteúdo gerencial, os autores Morris e Lancaster apresentam o conceito de tradução de conceitos gerenciais, tradução de conceitos gerenciais, mostrando como ideias oriundas de um determinado contexto são apropriadas em um outro contexto. A definição de tradução, de acordo com Morris e Lancaster, faz referência a um processo através do qual uma ideia gerencial, de maneira geral, é transferida e reinterpretada em um novo contexto. Os referidos autores afirmam, no mesmo patamar, que as organizações receptoras desempenham um papel ativo no processo de transferência, promovendo a transformação ou a tradução das ideias. A partir de agora, trataremos do conceito de redução sociológica no campo da gestão. O conceito de redução sociológica nos permite adentrar em maior profundidade no processo de mudança mediante a transposição de elementos exógenos à organização. Observem a citação que segue. A redução sociológica, de acordo com Ramos, consiste no esforço de eliminação dos elementos acessórios ou secundários capazes de prejudicar a captura e compreensão do conteúdo essencial de um objeto. O autor Ramos aborda também o conceito de atitude parentética. Observem a citação. Atitude parentética assume o significado de pôr entre parênteses, ou seja, de suspender um determinado conteúdo, de acordo com a narrativa do autor Ramos. A atitude parentética no contexto do processo de transposição de tecnologias gerenciais entre setores e organizações
sugere que os agentes envolvidos nesse processo sejam capazes de suspender o conteúdo transplantado, reconhecendo e explicitando suas raízes ou vínculos com o contexto de origem, submetendo este conteúdo, por fim, a um criterioso processo de reflexão filosófica. Na abordagem da redução, o foco recai sobre o arranjo de conceitos e pressupostos que subjazem ao objeto transplantado. A tecnologia gerencial, por exemplo, enfatizando assim uma perspectiva de análise que alcança as raízes do conteúdo gerencial transposto e reflete não somente sobre a sua oportunidade e conveniência, mas também sobre os seus pressupostos valorativos. Nessa perspectiva, podemos inferir também que a redução sociológica, em um sentido amplo, implica a busca da essência de um determinado elemento, entendida como seu conteúdo nuclear. No campo da sociologia, a redução assume uma atitude metódica a ser praticada por um sujeito comprometido com o seu contexto. O autor Ramos nos explica o conceito de atitude metódica. Observem. Atitude metódica é a maneira de ver que obedece a regras e se esforça por depurar os objetos de elementos que dificultem a percepção exaustiva e radical de seu significado. Com o propósito de melhor explicitar o conceito de redução sociológica, o autor Ramos enuncia 4 leis fundamentais a ela relacionadas, as quais são ora tomadas a fim de destacar as correspondentes dimensões de análise do fenômeno da mudança organizacional subordinada aos elementos de cultura, com destaque em relação à atitude dos diferentes atores nos processos de apropriação e de absorção, e também em relação à percepção do conteúdo transposto. Observem essa explicação. Leis fundamentais da redução sociológica. A lei do comprometimento, que destaca o imperativo do consciente engajamento dos atores organizacionais, em especial do agente de mudança com o seu contexto. E ainda, lei do caráter subsidiário da produção científica estrangeira. Apresenta que toda a produção científica estrangeira é, em princípio, subsidiária. Destacamos também a lei das frases. É uma lei que destaca a noção de razão sociológica, a partir da qual tudo o que acontece em um determinado momento de uma sociedade adquire seu exato sentido. E ainda, a lei da universalidade dos enunciados gerais da ciência. Afirma que a redução sociológica reconhece a universalidade da ciência tão somente no domínio dos enunciados gerais. Ainda sobre a redução sociológica, o autor Ramos destaca o que segue. Observem a citação. A redução sociológica é o método destinado a habilitar o estudioso a praticar a transposição de conhecimentos e de experiências de uma perspectiva para outra. O que a inspira é a consciência sistemática de que existe uma perspectiva brasileira. Toda cultura nacional é uma perspectiva particular. Eis porque a redução sociológica é apenas modalidade restritiva de atitude geral que deve ser assumida por qualquer cultura em processo de fundação. A redução sociológica sustenta que as ciências sociais, no Brasil, precisam não isolar-se, desconsiderando-se o conteúdo produzido no exterior, mas aprender essa produção de forma crítica e contextualizada em caráter subsidiário, o que passa por identificar e compreender os processos dos quais resultaram esses contextos exógenos. Considerando que a sociedade atual vive em uma era denominada por muitos autores como a era do conhecimento, qual o papel da ciência nesse momento? Você sabe responder? Será que ela vem crescendo ou não? Sensível ao impacto da intensa circulação da produção de conhecimento entre as sociedades,
a ciência é crescentemente resultante de um esforço que envolve múltiplas culturas, ainda que não desconheça as especificidades do local. Outro sentido conferido à universalidade da ciência é a de que todos a que elas se devotam estão, em um determinado momento, em um mesmo círculo sistemático, ou seja, admitem como válido um mesmo repertório central de enunciados. Os comprovantes essenciais dos enunciados científicos podem circular entre culturas e serem apropriados quando submetidos a um rigoroso processo de assimilação crítica. Este não somente admite essa influência, mas se baseia em uma atitude reflexiva, comprometida com as feições dos contextos históricos de origem e de destino. Em suma, na qualidade de procedimento crítico assimilativo, a redução sociológica impulsiona a busca pelo universal, subordinado ao particular, ou seja, ao local. Não opõe-se à transplantação de conteúdos subjacentes a conceitos ou modelos, mas a faz de forma criteriosa e subordinada a uma reflexão consciente, envolvendo especialmente os seus pressupostos. A redução, portanto, visa ao conteúdo em detrimento do formato. Estudaremos agora sobre a comunicação no processo de mudança organizacional. Acompanhe. Tomada a mudança organizacional tanto como um processo emergente do compartilhamento de percepções, quanto os reconhecidos reflexos do fenômeno da resistência, a comunicação ocupa uma posição central nesse processo. De forma bastante sintética, a comunicação organizacional pode ser definida como um processo de transferência de conteúdo, dados, informações ou conhecimentos, a partir de um ponto de origem a um ponto de destino, seguido da sua devida compreensão. O processo de comunicação pode ser modelado de forma a evidenciar a existência de fases e componentes, cuja descrição pode permitir um melhor nível de compreensão e diagnóstico dos seus resultados. O grau de eficácia do processo de comunicação é definido pela relação entre o conteúdo percebido pelo receptor e o conteúdo desejado pelo emissor. A eficácia da comunicação é influenciada por elementos específicos que são determinantes na qualidade do seu resultado final. Observem o esquema a seguir. Elementos determinantes do processo de comunicação. A definição do destinatário constitui uma prática recorrente na administração pública, a generalização do alcance do comunicado com o propósito de minimizar os efeitos negativos de uma ação restritiva. E ainda, o processo de filtragem é caracterizado pela manipulação, a seleção, a omissão, a adulteração do conteúdo da mensagem, que são dados, informações ou conhecimentos, pelo emissor, com vistas a que seja percebida de forma mais favorável pelo receptor, ou seja, adequada aos fins pretendidos pelo emissor. A percepção seletiva é caracterizada como uma atitude própria do receptor, que tende a perceber a mensagem com base nas suas necessidades, motivações, interesses e expectativas pessoais. A adequação da linguagem constitui um outro importante fator de eficácia do processo de comunicação. A linguagem é o conjunto de códigos de envio da mensagem, sendo importante destacarmos que o significado das palavras não está nelas, mas nas pessoas que as utilizam. Em que pese a singeleza deste aspecto do processo de comunicação, não são raras as ocasiões em que as necessidades de transmissão de mensagens são tomadas como oportunidades para o exercício de redação ou oratória demasiadamente qualificada, que, em casos extremos, resultam absolutamente estéreis em termos de resultado. Contudo, resultados análogos são verificados nas situações em que preponderam em demasia nas mensagens os códigos específicos de determinada área do conhecimento, sobretudo no caso de terminologias técnicas. Em se tratando de comunicações de amplitude corporativa, ou seja, que extrapolem os limites de uma área ou setor, os jargões especializados devem ter aplicação restrita ao mínimo
e, em caso de incidência, é aconselhável que seu significado esteja devidamente explicado. Diante das possíveis disfunções capazes de comprometer o processo de comunicação, são estratégias e ações indicadas as que são apresentadas a seguir. Observem. O processo de comunicação e suas ações indicadas. A formalização dos conteúdos, a transparência das decisões, a ação planejada, a redução da assimetria de informação, o estabelecimento de canais de feedback, ou seja, de retornos, de respostas, a qualificação e o envolvimento dos atores envolvidos no processo de comunicação. E assim, meus caros cursistas, encerramos essa videoaula que abordou a unidade 2 do conteúdo programático. Como já falamos, vocês deverão estudar o livro didático e fazer com disciplina os exercícios de aprendizagem. Também participem dos nossos fóruns de debate para interagir e trocar ideias com seus colegas, com o professor e também com o tutor do curso. E lembrem-se, sempre que precisarem, utilizem o nosso Fórum Tira Dúvidas. Então, vamos lá. Bons estudos, um abraço e muito sucesso a todos.